Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo, a 26ª edição do Imóvel na Pauta. Hoje com um convidado muito especial, como sempre, na verdade. Aqui do meu lado, meu sócio, Diogo Queiroz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Pronto, Diogo, para conversar com um dos mais novos talentos da arquitetura porto-alegrense. Verdade. Tu estudou arquitetura para poder vir aqui hoje falar, porque a conversa vai ser de alto nível. Aqui eu só vou dar pitaco, né? Só pitaco. Então, vocês já devem estar curiosos para saber quem veio hoje aqui nos brindar com a sua ilustre presença. E eu passo a palavra para Antônio Renner se apresentar, arquiteto, urbanista e empreendedor. O Antônio vem se destacando aí em uma série de projetos bacanas, né, Diogo, que a gente tem acompanhado. E, Antônio, me diga uma coisa, quem é o Antônio em 30 segundos no mercado imobiliário? 30 segundos. Tinha preparado 10 minutos aqui para apresentar, Marcelo. Pode tocar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Boa madrugada, às vezes tem pessoal que assiste madrugada aí. E eu sou formado em arquitetura pela PUC, Rio Grande do Sul. Me formei em 2012 e logo no início ali já... Até trazendo o link para o mercado imobiliário, já comecei a trabalhei com o Mauro Araújo Santos, do 2012 mesmo, e ali já foi uma bela escola, assim, de visão no mercado, né? E mais recentemente, há uns 6 anos atrás, comecei a trabalhar junto com o meu sócio hoje em dia, o Matheus Milão, e criamos o escritório Renner Milão, escritório de arquitetura. E aí, the rest is history, né? E estamos aí. Mas de 2012 a 2019, tu trabalhasse com o Mauro? Não todo esse período. Trabalhei uns 4 anos com o Mauro. Sim. De 12 a 16, digamos assim. Fiz algumas coisas independentes, assim. Sim. Como liberal. E 2018 ali, a gente começou a trabalhar juntos, daí, o Matheus. Tu e o Matheus. Isso. Que legal, que legal. E o Mauro ali, assim, falando de trajetória, foi uma baita de uma escola, assim. Já no primeiro dia que eu comecei com ele, ele me levou pra dar uma volta pela cidade, me chamou pra dar uma volta e acabou ficando 3 horas, assim, de dando volta por toda a cidade. E muito legal de ver o ponto de vista dele sobre cada ponto na cidade, como que ele vê cada ponto, aprendendo sobre fluxo, sinaleira, o comportamento de comprador, né, de cliente. Mas o que foi muito interessante ver com ele é que não só ele falava do ponto, mas falava de arquitetura. E o que seria um bom projeto. Às vezes ali estava tendo uma disparidade entre projetos muito acadêmicos. A gente está falando bem de comercial, né? Projetos muito acadêmicos em relação ao que o mercado precisava, assim, sabe? Então, a gente pode falar mais sobre isso, mas tinha essa... Naquela época eu já vi uma discrepância, assim, sabe? Ponto interessante de investigar aquilo ali. Esse âmbito mercado e arquitetura, ambiente acadêmico, né? Sim. Pois é, o Mauro é a referência no setor. Eu diria que ele iniciou com sucesso, ou se não iniciou, talvez tenha sido quem deu um volume maior de atenção à questão das esquinas, né? Muita esquina, e hoje Porto Alegre é uma esquina empreendedora. Sim. Jogão. O que tu achas, assim, desse cenário? Por exemplo, acho que tu pode falar um pouco desse cenário, assim, porque é bacana a gente falar de como era e como é hoje, né? Sim. Em 2012, por exemplo, qual era o cenário do investidor imobiliário e dessa divergência entre academia e resultado, vamos dizer assim, talvez seja, né? Eu me lembro, na época, assim, pontos muito bons na cidade que fizeram imóveis bem comerciais, no caso, e faltava essa visão faltava visão comercial, alguma coisa que tu via muito acadêmica
Tem vaga um de estacionamento, por exemplo. Ou com estacionamento, mas estacionamento embaixo. Não que seja um problema isso, mas sempre tem que pensar quem é que vai cuidar do estacionamento, como é que vai ser trabalhado isso, né? Então, ou com acesso dificultado, acesso elevado, às vezes gosta de levar isso lá no escritório, que são alguns detalhes que fazem a boa arquitetura separa a má arquitetura da boa arquitetura. Às vezes tu vê uma loja um pouco elevada, demasiadamente elevada, que não torna tão convidativo, né? Não é à toa que a gente vê as farmácias nesses pontos de esquina, todas, elas sempre buscam estar no nível térreo, né? Sempre são pequenas coisas que daí tu pode aderir ao Feng Shui aí, pequenas coisas que tornam um espaço ser mais convidativo ou menos, né? Então, eu já notava isso aí naquela época. Já era perceptível isso. E com o Mauro, então, já trabalhando com ele, trabalhando no mercado imobiliário, foi uma bela escola, assim, para criar o nosso, depois, eventualmente, vir criar o nosso escritório já com uma visão Do que dá certo. do que dá certo, é uma visão bem realista, assim, eu diria, né? Então, só que a gente quer uma boa arquitetura também. Então, essa junção de uma boa arquitetura tendo uma visão de mercado e de fluxo, de entendendo a cidade, entendendo o cliente, entendendo o investidor como realmente um investimento patrimonial, tendo essa equação assim em mente, isso a gente considera bastante. Que é o que nos trouxe e está nos levando adiante assim para fazer bons projetos, um trabalho. Antônio, aproveitando, na época que tu estava com o Araújo Santos, me fala um pouco de um projeto, tá, que naquela época foi inovador, ficou marcado, né, no teu trabalho, e que está até hoje como um, não ícone, mas é um ponto de referência aí nos teus trabalhos. E aproveitando essa sobre questão... aquele período, né? Sobre aquele período. E quando vocês, naquela época, analisavam, né, um imóvel, um ponto, quais eram os critérios que vocês mais prestavam atenção para que vocês tinham uma certeza, não certeza, mas uma intuição forte que ali seria um bom ponto? Eu acho que o debate, isso segue até hoje, tá? É a formação de tu criares um local, né? Porque esses projetos muito genéricos, assim, comerciais, e a cidade precisa disso, tá? E aí entra até quase um meme as farmácias, assim, porque gera um não lugar, né? Todo mundo precisa, todo mundo frequenta, mas às vezes gera um lugar meio estranho, assim, na cidade. E um projeto que me marcou muito, que até tem uma farmácia lá, mas gerou um lugar, é o Anitta Mall. Um projeto interessante que eu acompanhei na época. Quem fez o projeto foi o Clésio Gomes. E ali era uma esquina, um prédio que estava em obra e foi abandonado. A obra foi abandonada, então estava assim, para a cidade e para o bairro, era uma esquina... Morta, abandonada, né? Para não dizer pior, tinha ratos, tinha... Sim, insalubre. Insalubre, exatamente. O tapume a 1 metro da calçada, da rua. Eu me lembro que tinha uma placa do Ivo Riso lá, não sei se era dele que seria o projeto. O Ivo Riso, não lembro, acho que ou ele foi... construiu, ele fez depois... Ele fez o Anitta Mall. Acho que ele fez o Anitta Mall, exatamente. E aquilo ali, eu acho que, assim, ele gerou um espaço ali, por menor que seja, sabe? De novo, tá nos detalhes, assim, ele gerou um espaço agradável ali na frente os moradores do bairro frequentavam ali, iam na farmácia, passavam, iam no supermercado ali do outro lado da rua e paravam, nem que fosse de 5 a 10 minutos ali, ficavam um pouco. Sempre foi agradável ali, final da tarde, não pega muito sol. E aí eu sempre imaginei, imagina se tivesse um café aqui. Imagina se tivesse uma padaria, sabe? O potencial que se gera nesses negócios, né? Então, se já era um baita de um ponto, imagina agregando mais a esse espaço de convivência, sabe? Isso
sendo um ponto de referência no bairro, as pessoas indo se encontrar lá, Sim. só valoriza mais, né? O ponto, o patrimônio. E o que vamos pegar uma bola que tu deixou picando aqui, É. que é bastante comentado pelas pessoas, que são as questões das farmácias, né? Sim, sim. Sabe que estava lendo um livro sobre a história do Correio do Povo, antiga, Aham. e curiosamente comentou que no final do século passado, aliás, do século retrasado, início do século passado, já tinha muita farmácia em Porto Alegre. E as pessoas, inclusive, se encontravam nas farmácias, comprarias. Era um ponto de não só de compra de medicamento, mas de reunião. Aí eu pensei, pô, será que tá na cultura, no DNA do porto-alegrense a questão das farmácias? Mas como é que tu enxerga essa proliferação? Como é que isso se explica do ponto de vista mercadológico? E em termos de impacto, como tu dissesse, um não lugar, qual é a tua visão de urbanista sobre isso? Num lugar, eu me lembro deles falando na faculdade, assim, que a cidade moderna se expande tão rápido comparado às cidades mais antigas, cidades medievais, que, cara, demorava décadas para expandir uma área que outra. E a escala que se expande hoje as cidades é muito rápida, assim, então tu acaba gerando... Não sou especialista nisso, mas como se expande muito rápido, tu gera pontos que trocam às vezes muito rápido, né? Às vezes é uma coisa, entra uma ferragem, sai, troca para outra coisa. Claro que isso vai gerando história, mas um não lugar seria um espaço assim meio sem identidade. Sem identidade, exatamente, sem identidade. Sem Sabia? vivência, as pessoas não vão viver naquele espaço. Ninguém tem uma recordação oposto, da farmácia. Eu diria assim, é o farmácia. oposto de quando tu vê a pessoa viajando pra Itália lá, vai pro interior da Itália, vai num cafezinho lá. É o oposto disso, né? O cara Sim. tá num lugar com identidade, com história, com um acolhimento bom, com um projeto arquitetônico, com escala. Escala no sentido de que tu vê o projeto de longe, ele tem uma forma, tu vai te aproximando, tem a materialidade do edifício, tu vê a pedra, tu vê a madeira, tu vê o tijolo, então isso tudo é acolhedor, sabe? E não é à toa que as pessoas adoram ir, sabe? Então, isso até é um quesito que a gente fala bastante no escritório e a gente tenta sempre trazer isso, formar esse local, né? Gerar espaços de convivência, espaços, né, legais de frequentar e e isso muitas vezes são detalhes, assim, questão de materialidade ou questão de onde posicionar certos elementos arquitetônicos e certos espaços de convivência que não exige muito trabalho, assim. É isso pensar, né? Agora, por que será que tem tanta farmácia, né? Claro que a gente, como broker imobiliário, vamos dizer assim, né? A gente vende, trabalha e aluga bastante esses espaços, né? Sim. Mas certamente as farmácias estão ali porque existe a demanda do Claro, consumidor, claro, né? Perfeito. E até esses dias conversas de rede social, uma pessoa que criticou as farmácias, né? E aí eu contra-argumentei ali porque na verdade o que está acontecendo é um maior acesso, uma maior concorrência e consequentemente uma redução do preço para o consumidor, né? Sim. E se estão ali é porque as pessoas precisam, né? Mas é curioso, né? Porque a gente vai para a Europa, por exemplo, até para os Estados Unidos, eventualmente, enfim. Até para o Uruguai. É verdade. É pouquíssimo. A gente não acha uma farmácia, né? Tem que pedir muita informação para achar uma farmácia. E Porto Alegre tem cada esquina, então... Uma boa pergunta. Um outro lugar que tem muita farmácia também é Torres. Eu tava falando de Torres aqui antes do evento, né? Antes de começar. Mas talvez seja porque uma cidade aposentada, enfim, né? Mas tá aí uma questão pra gente ascultar, né? Deve ter muita relação com a cultura do povo, a faixa etária do povo. Deve ser isso. E também acredito que hoje, como a nossa economia tem farmacêutica, né, relacionada a essa atividade, deve ter muito a ver com pontos de venda, né? O diagnóstico dele deve estar vinculado a isso. Então, as farmácias querem abrir quanto mais pontos de venda. Presença de marca também, né? É importante. Em vez de ter um outdoor lá, para pagar
sei lá, 30 mil. Outdoor constrói uma loja, paga o aluguel e... Né, eles pensam isso, com certeza. A gente tem casos muito felizes de um investimento seguro. Sim. Tá? As nossas pagam em dia, são Excelentes competentes, inquilinos, né? Excelentes inquilinos. Uhum. E acaba dando um valor Sim. ao patrimônio Ao imobiliário patrimônio. da cidade, Com né? certeza. Atribui valor, né? Que ele gera uma... tem aquela, o que se vê e o que não se vê, né? Sim, exato. Mas tu tem o trabalho de vocês hoje no escritório, ele é mais voltado para que tipo de trabalho, assim? Porque na arquitetura, né, todo mundo sabe, ela é bastante ampla, né? Sim. A gente se destacou bastante, assim, desde o início, isso, em materializar o que o cliente nos propunha, assim, da equação que o cliente nos passava de prazo, custos e as variáveis que envolvem obra, né, e projeto, e a gente se tornou bom nisso, tudo que a gente faz até hoje, assim. Nessa materialização, e eu já falo aqui, a gente gosta muito de trabalhar no escritório em 3D, já desde o início. Vixe, né, nos estudos que fizemos. Então, muitas vezes o cliente chega lá, seja alguma coisa comercial, seja uma academia, concessionária ou até residencial. O cliente chega com uma ideia, mas ele não tem noção do que dá para fazer, né? A gente materializa em maneira, às vezes, que ele nem consegue imaginar que daria para fazer aquilo. Sim. Sabe? Até no âmbito, assim, de concessionárias, a gente faz bastante projeto para a IESA e eles trazem... Enfim. O terreno para vocês. Mas eles estão sempre atrás de novas marcas. Sim, mas até mesmo pegar esse exemplo da IESA, tá? Eles são, digamos, profissionais em fazer lojas, sim, né? Sim. E essa surpresa de quando te trazem o terreno e vocês fazem o projeto, tu percebe tanto do profissional ou mais naquele que, vou construir uma casa, não estou acostumado a construir casa, por exemplo. Sim. E vocês surpreendem, assim, onde é que tu percebe mais? Da casa assim? Também. Residencial também. Porque, digamos, o não assíduo, né? Digamos, vocês têm clientes não assíduos e assíduos, digamos. Ambos. Não, perfeito. O não assíduo seria, às vezes, já chegou o pessoal pessoal de academia lá, querendo expandir ou fazer uma nova academia e muitas vezes não... O que a gente mostra para eles com o primeiro estudo e a gente... O nosso primeiro estudo já é muito bem validado, sabe? A gente tem essa qualidade que dificilmente muda muito do nosso primeiro estudo. De tão positivo, eu diria assim, sabe? Tão assertivo. Tão assertivo, exatamente. E o residencial também. Esses dias estava um cliente lá no escritório, a gente foi mostrar uns projetos nossos, aí ele viu, assim... E vi um estudo, mas eu não sei se eu tenho isso aí para investir, né? Tava achando muito legal o projeto. E a gente disse, cara, aqui tem madeira, concreto e tijolo. Só ele está sendo usado de uma maneira criativa, né? Que é mérito do projeto, né? O projeto está bem pensado. Então, ele nem imaginava o que daria para fazer, sabe? Com o orçamento que ele tinha. Isso, exatamente. Tem mármore, a gente não está usando nada muito diferente, sabe? E isso a gente busca muito, assim, ser criativo no projeto, sem usar materiais muito diferentes, sabe? Não é essa pegada. Qual é a linha de projeto que vocês usam? Depende do cliente, por exemplo. O projeto tem que ser uma coisa meio atemporal, né? Ou não. Isso que eu quero entender de vocês, tanto no âmbito comercial como no residencial. A gente busca uma temporalidade, não quer nenhuma tendência muito moderna, sabe? Acho importante essa temporalidade. E o projeto seja aceitável daqui a 10, 20 anos. E senão fica aquela coisa meio caricata, assim, isso aí foi feito... Em tal época. Em tal época, por tal arquiteto. Não vejo porque, assim... Cada projeto a gente analisa diferente, assim, individual e
Não tem essa questão temporal, assim. E de uma forma mais bem simplista, tá? Aham. Quais são os traços, assim, arquitetônicos que dão esse toque atemporal? Pra loja e casa. Loja e casa. Mais pra Aham. loja, assim, vamos ver. Boa pergunta. O que dá? Eu diria o oposto que daria essa temporalidade é usar o que todo mundo meio que usando na época, assim, né? Uhum. Não se prende a isso. Apesar de que muitas coisas se utilizam pelo custo, né? Tá mais acessível tal material, tal elemento. Mas daí seria usar esse material de uma maneira criativa. Eu acho que até em Aham. termos do... Não sei a expressão, o termo correto, Aham. mas é a forma, né? O desenho do imóvel, ele não pode ter uma robustez, né? Robustez não, uma linha muito sofisticada, né? Que não deixe uma marca tão forte do Sim. momento. Sim, né? sim. Eu me lembro na faculdade, tinha 3 arquitetos, assim, na época, bem quando eu tava no início da faculdade, que era o Libeskind, a Zaha Hadid e o outro, me esqueci o nome agora, mas arquitetos que tinham... Cara, tu olhava qualquer projeto deles e tu via que era deles. Eu nunca gostei muito disso, porque, cara, parece que tu vai contratar, ele vai fazer... Ele vai querer botar a linguagem dele no projeto, sabe? Gostava... Me lembro, na época, eu gostava muito do Rafael Vignolin, que é um arquiteto uruguaio, que foi para os Estados Unidos e tem um baita no escritório lá. Ele me passava a ideia de que cada projeto ele tratava como um projeto único, sabe? Diferente de materialidade, de formismos, assim, e eu sempre levei como referência esse arquiteto, sabe? E, Antônio, aproveitando que tu estás falando sobre arquitetos internacionais Aham. e também, né, da nossa conversa aqui antes de iniciar, Sim. né, tu me relatou que abandonasse Torres nos anos 90 lá Sim. com teus pais e começou a ir mais pro Uruguai. Uruguai e Argentina, eu tenho a impressão, não sei se verdadeiro ou não, tu vai poder me ajudar agora a entender isso, se desenvolveram mais na arquitetura ou passaram talvez a dar mais valor para a arquitetura em termos de população do que os brasileiros. Ou a Renata Poxaruc, por exemplo, teve aqui num episódio recente, ela disse que o brasileiro por muito tempo tinha arquitetura como algo muito elitizado e talvez lá nesses portenhos aí já fosse algo mais comum das pessoas buscarem. Sim. Então, tu como um uruguaio de veraneio e arquiteto profissional, o que tu pode nos iluminar a respeito da arquitetura aqui do nosso Cone Sul americano? Cara, sempre me chamou a atenção que eles têm arquitetura boa de todas as fases, sabe? Lá tu vê arquitetura até mais tradicional, telhadinho, das décadas de 40, 50. Bela de uma arquitetura, sabe? Um cuidado já. Isso, uma delicadeza ali legal. E isso vai até hoje. A arquitetura contemporânea que se faz lá é invejável, assim, os caras Alto nível. trabalham muito bem. E sim, até me inspirou bastante frequentar lá desde criança. Tinha um casal de amigos dos pais que cada verão alugava a casa diferente, eles são arquitetos. A Jano Silva e a Ilse. Arquitetos aqui de Porto Alegre. E eu me lembro que cada verão eles alugavam casas diferentes lá. E sempre com uma pegada distinta arquitetônica, assim. E uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, legais de apreciar uma arquitetura foi numa dessas casas, assim, que tinha níveis diferentes da casa, tinha um escritório meio patamar e os quartos em cima. Já trabalhando bastante essa tridimensionalidade. Então, cara, eles fazem projetos bons, tudo que é época, tem uma ótima arquitetura lá. O que acontece aqui, às vezes, vem uma importação meio barata, assim, eu acho, né? Vem uma coisa não tão bem estudada que nem eles. Uhum. Sim, a impressão que eu tenho é que começaram a surgir casas nos condomínios, especialmente aqui, La Casa de Condomínio. Ele... Já vira meme isso aí hoje em dia aqui. Me conta mais disso. É que virou um fachadismo, assim, né, esse trabalho, porque os terrenos de condomínio até são
são casas geminadas quase, né? Às vezes são Uhum. casas muito próximas uma da outra, tem um recuo de 1,5, assim, então fica um trabalho de fachada, sabe? Cada um quer fazer o seu projeto ali de fachada único e fica um trabalho de fachada, assim, não fica fica um projeto mais aprofundado. Essa é a impressão que dá, né? Sim. O que seriam as características assim que poderiam dar essa dimensão de mais profundidade num trabalho? Analisar o terreno como um todo. Que se vê muito nesses terrenos, são terrenos compridos e muitas vezes é uma casa em bloco, assim. Não vai ter o aproveitamento ideal de ventilação, de insolação. Vai ter áreas sombreadas ali da casa, né? O que a gente procura fazer, por exemplo, nesses projetos, se o terreno dá essa condição, é gerar pátios internos, por exemplo. E não só trazem insolação e ventilação para casa, que são muito importantes, né? Mas criam visuais, sabe? Isso até vai do que a gente usa esse mesmo conceito para o projeto comercial também. E tu ter é sempre mais confortável para o ser humano ele estar em posições, estar em pontos que ele tem visuais legais, ninguém gosta de estar num canto jogado, Sim. sabe? Então se tu tem casas com pátio interno, por exemplo, que até muitas vezes é um conceito japonês, assim, tu tá num ambiente da casa, tem teus filhos assistindo TV num canto da casa, tu está no estar ou numa churrasqueira e tu tem essa visual, sabe? Tem essa... Sem necessariamente estar no mesmo ambiente. Eu diria estar integrado? Não necessariamente integrado. Não tudo junto, mas ter essas visuais internas da casa. Uhum. Tu consegue ver daqui a pouco se tu projeta, faz um corredor em cima, tu consegue ver quem tá vivendo a casa, né? Sim. Até a gente usa como pretexto, assim, pô, o cara vai fazer uma casa no condomínio na praia. E passa a semana inteira no celular aqui. Ele e os filhos dele, sabe? É bom que quando ele vá pro litoral, vá pra casa dele de descanso, que seja um convite para ele sair disso, né? Então, muitas vezes a gente tira sacadas, por exemplo, a gente quer que todo mundo... Quer que o projeto leve as pessoas às áreas de convivência da casa. Que seja convidativo para isso. Para que ela saia do quarto, saia do celular, lá onde ela estiver. Que é um desafio, né? É um desafio para todo mundo. Mas sair as sacadas, onde é que a sacada entra? Tu tendo um quarto no segundo andar com sacada, por exemplo, que seria uma área de lazer daquele quarto. Cara, é perfeito. É válido. Mas daqui a pouco tu fazer uma janela mais baixa, uma entrada de sol melhor, com uma vista melhor, e deixar a área de lazer para a área comum, é um conceito de projeto, né? É um conceito forte, assim, de... Incentivar a pessoa a descer, cara, vamos dizer assim. Sai da sacada e vem pra área comum aqui. Convite, né? Não que o cara não possa ficar no quarto lá. Sim. E muitas vezes esses projetos são residências, né? São residências e... Cara, eu não sei se às vezes é uma clínica odontológica, assim. Parece é a mesma fachada, a mesma cara que tem uma clínica odontológica, uma clínica médica, sabe? Ou seja, cara, uma casa pra ver isso. Se tu começa a olhar os comentários, muitas vezes, quando anunciam, assim, mais publicamente um projeto, assim, as pessoas, cara, isso não tem cara de casa. Isso mundo não é um lar, não é uma coisa confortável, sabe? Não, parece que falta alguma coisa, assim. Se o Antônio fosse fazer uma casa hoje, num condomínio, pra ele, tá? Ou na praia, faria dentro do condomínio, fora do condomínio, qual seria as dimensões de terreno que procurarias, assim, um formato? E que características arquitetônicas elas teriam, assim, genericamente falando? Dimensão, acho que tem várias dimensões válidas aí, mas o Antônio, hoje em dia, ele tem uma filha, ele preza aí um condomínio, é bem legal. Tem condomínios muito legais, né? De segurança. De segurança, tranquilo pros pais. Não é à toa que... É um sucesso. É um sucesso, exatamente. Todo mundo procura, né? Sim. Larga a criança lá e deixa o final de semana inteiro. Isso é ótimo. Acho pontos importantes, assim, insolação, muito importante.
Primeira coisa, quando surge um terreno lá no escritório, eu já preciso saber onde é que tá o norte aqui. Cara, onde é que tá o sol? Né? Que pro residencial é muito importante o sol da manhã, o norte, o leste, né? E até comparando ao comercial, a gente não gosta muito do norte. É bem válido um projeto comercial pro sul, né? Porque senão a fachada fica pegando sol direto, calor é um probleminha, Sim, assim. tem um custo, inclusive, de aquecimento adicional, né? Exatamente. Inverno. E aquele convívio ali na frente, que a gente gosta de gerar, muitas vezes botar um café, ele torna mais difícil gerar isso, né? Muito sol, com muito calor, assim. Qual orienta? Porque tem um debate, a gente observa, alguns clientes preferem, por exemplo, ter seu pátio voltado pro leste, ou no nosso litoral, que tem a piscina, a praia voltada pro mar ou voltada pra serra, por exemplo. Sim. Ou pode ser também pro norte, né? O que tu prefere? Acho que todas são válidas. Eu gosto muito do sol da manhã. Bom sol da manhã. E esse tempo você estava vendo um arquiteto falando da importância da cozinha ser no leste. Cara, tu já acorda, vai tomar teu café da manhã, já pega o sol da manhã ali, né? Já tem aquele... Já tem aquela energização já bota o ciclo, né? Como é que é o corpo a trabalhar desde cedo. E é bom ver o sol bem cedo. Os quartos também, o sol no leste, né? O melhor é o leste, Acho que o leste, norte, o leste, móvel nordeste, norte. Nordeste é o melhor. Se for, cara, nordeste é muito bom. Tem uma casa voltada toda pro nordeste daqui a pouco. Esse sol é muito bom. Pega um sol da manhã. Mas aí tu vê questões, a piscina geralmente é utilizada mais de tarde, né? Sim, pois piscina, cara, dificilmente alguém vai usar de manhã a piscina. Mas o pessoal começa a usar de tarde. Eu priorizaria piscina de tarde ali. Então, priorizar esse sol, né? Não bloquear esse sol, principalmente não bloquear esse sol. E até tem uma questão curiosa que é o seguinte, né? As casas que tem a parte da piscina voltada pro sul, elas têm uma característica que elas pegam sol o dia inteiro no verão, né? Na piscina, na área aberta, porque digamos que o sol vem do leste, digamos que o sul é lá e o norte é pra cá. Sim. O sol vem por cima aqui e pega sol. O que não acontece é que o sol não entra na sala, digamos, a menos que tu tenha aberturas laterais, né? Mas às vezes, essa casa aqui, a piscina é voltada pro sul, não vai pegar sol. Não, na praia, no verão, pega sol o dia inteiro. O sol é bem carapino, né? O sol no verão, ele é bem mais elevado que o sol de inverno. Exato. Então, esse sombreamento não gera. Não gera. Tem às vezes é melhor ter a piscina sul do que ter a oeste, ou melhor, né? A casa estar a oeste da piscina, que daí vai bloquear o sol da manhã. Sol da tarde, não. Se a casa está a oeste, ela faz sombra, né? Faz sombra, E o contrário também vai ter sol, ou sol de manhã ou sol de tarde, né? Então... Mas ali, respondendo a tua pergunta, assim, as primeiras considerações que a gente leva é insolação, claro, o código de obra, legislação, né? Os condicionantes, assim, do condomínio. Claro. Cara, às vezes tem condomínios que vêm com umas... Os caras ditam regras de dimensão de corredor na casa já. Isso aí. E aí também é sempre bom levar as variáveis financeiras também, do que o cliente quer para o projeto. Aproveitando, Antônio, considerando que a cidade é um organismo vivo, né? E de outra parte, a gente tem um varejo em uma grande transformação. O comércio online aí bombando cada vez maior. Então, como identificar, como criar projetos vendo essas duas diretrizes, né? Uma cidade em transformação e o varejo em transformação. A digitalização é tudo indo para o digital, mas ainda assim se gerou essa demanda por um espaço físico. Essa experiência de o cara ir num café e se sentir num lugar acolhedor, aconchegante. Sair de casa, né? Sair de casa, exatamente. Ir lá, sentir o cheiro do livro. Cara, o cheiro de um livro novo. Quem não gosta? E a gente até tava falando aqui do ponto da
da Félix da Cunha, ali em cima, próximo da Marisco Cardoso. Cara, que são lojas muito simples, lojas sem recuos e que ali funciona café, funciona uma livraria. Todo mundo do bairro adora frequentar ali. Eu vejo, Com certeza. morei alguns anos ali no Moinhos de Vento e me lembro de frequentar ali sempre movimento. Manhã, tarde, noite. E, pô, se a gente conseguir pegar o que tem de tão especial ali, como é que pode que ali funciona e do nada uma esquina movimentada, com fluxo, a loja tá um pouco mais recuada, por que não pega isso? Por que em alguns outros pontos não vinga esse mesmo, né, esse mesmo quesito, assim? Por que não obtém esse sucesso, né? Onde é que tá a questão aí? Então é difícil de analisar isso, são quesitos de... Eu que tô de fora, né? Uhum. O que me chama atenção ali? Com certeza é a arquitetura, que é uma arquitetura mais antiga, que te dá mais conforto, né? E aquela sensação das mesinhas na calçada, até o próprio piso da calçada é diferente. Exato, né? Dá uma sensação que tu tá fora de Porto Alegre, tá em outro lugar. Né? Sempre bom caminhar ali, né? Quando eu tô caminhando no Moinhos e passo por ali, é sempre prazeroso, né? Exato. É muito em função da arquitetura, que é muito diferente, né? Isso pode ser, tu achas assim, Antônio, pode ser replicado? Com certeza. Isso a gente até tem um estudo aqui que a gente pode mostrar que é tudo numa esquina. E até me lembro que o investidor chegou a olhar esse ponto e ele imaginava lojas... com vagas frontais. Com vagas frontais, e até o estudo. A esquina famosa aqui em Porto Alegre. E pelo menos chegou na gente quando nos falaram desse terreno, que um cara meio que descartou, que não, aqui teria que ser lojas muito compridas para tirar o maior aproveitamento do terreno. Bom, aí a gente até comentou brincando, deixa ele fazer o trabalho dele que a gente faz o nosso como arquiteto, né? Então a gente fez esse lançamento aqui de projeto, né? Tirando um belo proveito do terreno, criando essa área onde ele via como problema, que era esse comprimento do terreno, a gente criando uma área social ali, uma área de estar no lojas. E tirando proveito também da declividade do terreno, a gente fez um estacionamento pela direita ali. De estacionamento e do outro lado uma loja embaixo. Aqui não tem nenhuma grande complexidade, assim, utilizou madeira aí, o MLC, que a gente vem trabalhando bastante, que é madeira laminada colada. E, enfim, é uma arquitetura voltada para uma boa química entre as lojas, sabe? Que é arquitetura, uma arquitetura que a gente tem que pensar de uma maneira meio genérica, porque a gente não sabe quais são os locatários, mas já gera um viés. Cara, aqui ficaria legal uma cafeteria. Se o cara botar uma cafeteria, uma academia em cima, sabe? Tudo teria uma química muito boa, né? Para um restaurante. E tem ali, Exato. Eu tô vendo ali, vocês colocaram 5 umbrelones ali, eu acho que, né? Isso, Então, hoje, pensando nas esquinas como um todo, de centros comerciais, não sei se tem uma em Porto Alegre com essa área de uso comum. Dá também. Não me vem nenhuma cabeça agora. E a referência é que isso sirva como um ponto de encontro. Sim. E crie, como tu dissesse antes, histórias, referências, né? Não é a pessoa entra ali, compra um Tilenol e vai embora, né? Ela encontra... História não tem como gerar, porque a história vem com o tempo, né? Sim. Agora, se tu criar essa condição... Esse caminho, né? Encaminhar para que se gere histórias. Não quero ser muito poético, mas tu criar esse espaço onde, né, tá convidativo, que as pessoas convivam ali, tá no meio do bairro, que as pessoas possam ir a pé aí, tomar um café, se encontrar com familiares, com amigos, esperando os filhos na escola e tal. Isso vai se gerar histórias, inevitavelmente. Tu acaba gerando relações aí, né? E um centro comercial dessa natureza, qual é o mix de empreendimentos que tu entende como saudável e até ideal?
A gente que falou um pouco do passado aí, do mercado há 10 anos atrás, o que se pensava muito na época, se trabalhava muito pensando em bancos, né? Lojas de 300, 350 metros quadrados. Hoje em dia, o banco sim foi digitalizado, né? Até porque eu não conheço ninguém que gosta de ficar numa fila de banco aí. Sim. Então, aqui a gente já está trabalhando com uma metragem um pouco menor, sabe? Isso até foi validado muito nos shoppings. Tu vê aqueles quiosques, os quiosques no meio dos corredores, são bons clientes, bons locatários, os caras têm produtos, às vezes, de altíssima qualidade, produtos internacionais, o cara tá num quiosque ali né? E com movimento, com movimento, exatamente, o cara vendendo. Então, isso é uma mudança que há 10 anos atrás não tinha, né? Gente, por que não trazer esse cara pra rua, né? Por que não gera essa... Tem um caso ali, eu me lembro do Street Me, vocês conhecem o café que tem ali na Mostardeira? Sim. Ele aluga um ponto, é muito interessante o case dele, ele aluga um ponto que deve ter uns 80 metros quadrados a loja dele, e ele só usa a fachada. Ele vende o café na fachada, sabe? Isso eu até me lembro de comentar, os fundos é depósito. Tipo The Coffee, assim, também? The Coffee, isso aí. Exatamente, é o izakaya, né, que se vende na rua. E aí tu pensa, se ele fizesse um café tradicional, se fosse aquele, a pessoa abre a porta, sabe, e entra lá e tem o atendente lá, cara, isso gera até um dia de semana, 3 da tarde, terça-feira, 3 da tarde, tu vai entrar lá pra tomar um café e só tá tu, gera meio que um desconforto, sabe? Será que ele teria esse sucesso que ele tem? Sim. Porque o cara tá há alguns anos lá já. Claro. Será que ele teria esse sucesso se ele tivesse feito, além dos custos de criar um espaço interno, de ter as mesas e tal? Enfim, é a leitura de um ponto específico, né? Ele fez na fachada, é um case específico, ele fez na fachada, a pessoa passa ali, compra no iPad e tal, serve e o gol, né? Compra e vai. Então é uma leitura muito válida do mercado e do público dele, que é um público de passagem ali. Então, eu acho importante falar isso, que tem esse potencial aí de... Talvez que dê para explorar bastante, de trazer... A gente citou o exemplo dos quiosques que estão por tudo nos shoppings agora. Agora, trazer esse player pra rua, pro comércio de esquina, pro mall, gerar essa química bacana, porque esse cara também atrai, sabe? Atrai movimento pros outros clientes deles. Tem uma farmácia ali junto, o cara vem comprar um negócio, já passa em um, passa em outro. Sim. Então tem esse potencial legal aí. Para gastronomia, serviço, utilidade. Isso tudo tem que ser bem pensado, né? Sim. Logisticamente, no mall. Como é que tu vai atender, por exemplo, as vagas? Um cara vai lá, estaciona, deixa o carro estacionado por um tempão, vai tomar um café. Então, tu vai ter estacionamento, vai ter que ter um custo isso, né? Tem que elaborar bem, tem que pensar bem para não acabar prejudicando o vizinho e tu acaba expulsando o vizinho por causa de outro, né? Você tem que pensar bem essa aqui. Bom, Antônio, te agradecer a aula de hoje, a aula magna aqui, né, Jogão? Grande conteúdo aí para os nossos espectadores aí, nosso público cativo, fiel, que vem crescendo cada vez mais. Gostaria de te agradecer muito e passar para as tuas considerações finais. Tá com a palavra. Tá. Então, muito obrigado, Marcelo, Diogo, obrigado pelo convite. Interessante participar. Até a gente estava comentando antes que, refletindo nesses últimos anos de trabalho, 6, 5 anos de trabalho, eu nunca tinha... Cara, na rotina, na correria da rotina, acaba não refletindo muito sobre o que foi feito, né? E quando tu me chamaste para fazer a conversa aqui, foi uma das vezes ali que eu parei, o que seria interessante falar sobre o nosso trabalho desses últimos anos. Então, obrigado, espero que tenha sido produtiva a conversa aí, estamos à disposição. Quem quiser nos procurar aí nas mídias sociais, Renner Milão, Escritório de Arquitetura. E obrigado pela parceria aí também. Vamos
Uma parceria que se iniciou aí, que vai ser Isso, longeva, isso. né? Mandar um Exatamente. abraço pro Matheus, que não, O Matheus não veio hoje, né? mas vai virar num próximo aí, certamente. Exatamente. Então, turma, agradecer também a todo mundo que nos assistiu aí até o final. Obrigado. O Antônio está à disposição aí, se vocês precisarem de um projeto bacana, entrem em contato que não se arrependerão, né, Diogão? É isso aí, Show. pessoal. Um grande abraço. Abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.